também trabalho com psicoterapia MDR. E falando em saúde mental, a primeira coisa é a gente conversar um pouco sobre cérebro e saúde mental, né? Avaliando, né, toda a nossa evolução, o que fica muito claro é que nós somos sobreviventes, né? Então a gente sobreviveu muito mais fugindo e se escondendo do que lutando, até porque nós, como animais na selva, né, nós éramos muito indefesos, né? Mas a gente tem um sistema de alarme, né, em relação ao perigo, que ele é muito desenvolvido. Então foi isso que fez a gente se desenvolver tão bem ao longo dos anos. E esse sistema de alarme, né, principalmente representado pela amígdala cerebral, é o que faz esse alerta e faz a gente correr e se esconder na hora certa. E esse sistema é o principal alerta que a gente tem para o perigo e faz a gente ter uma atenção muito maior ao perigo do que as coisas boas. Isso foi realmente útil em relação à nossa sobrevivência, como eu estava comentando, ao mesmo tempo faz com que hoje em dia, como a gente tem uma série de pequenos alertas o tempo todo, a gente fique com uma atenção muito grande nas coisas negativas e no perigo, né? Doutora, desculpa interromper, tem gente na sala de espera. Deixa eu abrir aqui, só um segundo. Imagina. Ok, obrigada. Obrigada por avisar. Bom, e aí pensando nisso, né, pensando primeiramente no funcionamento normal e depois no funcionamento, digamos assim, nas causas, né, dos transtornos mentais, as coisas vão fazendo um pouco de sentido, né? Primeiro, a gente já cola muito no negativo, a gente sempre fica muito atento a se defender dos perigos. E segundo, a causa dos transtornos mentais, né, que são sempre multifatoriais. E aí, pensando nisso, o que é interessante a gente pensar, assim, né? Se algum dia cair alguma prova, se algum dia vocês tiverem que fazer alguma perícia e cair assim, será que a causa desse transtorno mental é por conta de um acidente de trabalho ou de alguma coisa? A resposta nunca vai ser sim, absolutamente sim. Sempre vai ser transtornos mentais são multifatoriais. Então, vai ter uma biologia envolvida, vai ter um ambiente envolvido e vai ter uma história de vida envolvida. Então, pensando assim na parte biológica, o que está ali? Né? A pessoa que tem doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, obesidade, ela está predisposta, mais predisposta a ter transtornos mentais. A própria carga genética também aumenta a nossa predisposição a transtornos mentais. A, o, a própria questão de estar sedentário ou não, a questão da qualidade de sono também aumenta essa predisposição. Então, tudo que diz respeito à parte biológica aumenta a nossa predisposição aos transtornos mentais. Aí, pensando também ao longo disso, a história de vida, traumas precoces, perdas muito precoces, abandono, desamparo, traumas de violência física, sexual, tudo isso ao longo da história de vida, especialmente na primeira infância, traz sim um aumento do risco para transtornos mentais. E também outro elemento que pode ser considerado super importante nessa história toda é o próprio ambiente. E o ambiente entra pressão em casa, estresse no trabalho, dificuldade financeira, privação de sono, tudo isso que pode estar, inclusive nos dois aspectos, né? Às vezes o ambiente faz uma privação de sono por conta de um trabalho noturno, por exemplo, e às vezes a biologia também tem uma privação de sono por conta da própria necessidade de sono daquela pessoa. Então, nesses três aspectos, essa intersecção pode ser um transtorno mental, né? Quando isso tudo colabora para um transtorno mental ativo, isso pode aparecer ao longo da vida. Muito bem. Pensando em situações diversas, né? Situações de guerra, de pandemia, de restrições, de privações tão importantes quanto essa que a gente está vivendo, acaba acontecendo isso, sabe? O ambiente ele está tão intensamente pesado que ele acaba interferindo, inclusive, nas outras áreas. Por exemplo, a própria questão biológica, estar ativo ou não fisicamente.
a questão da pandemia acaba atrapalhando, porque tem muita gente que parou de fazer exercício físico, muitas pessoas pararam de tomar sol, muitas pessoas deixaram de ter uma vida mais ativa fisicamente por conta da pandemia. Então, o ambiente começou a invadir, inclusive, outras questões. A própria questão de história de vida, né? Uma pessoa que já passou por muita privação, por muita necessidade física e emocional ao longo da primeira infância, também tem um impacto maior vivendo essa pandemia. Ninguém vive isso da mesma forma, sabe? Cada um está vivendo isso a partir de uma situação diferente. Por exemplo, o pessoal às vezes fala, tá todo mundo no mesmo barco, mas na verdade a gente está na mesma tempestade. O barco é individual, não tem como a gente realmente comparar como que cada pessoa está vivendo. Isso depende do próprio ambiente, então pessoas que ainda estão conseguindo trabalhar geralmente estão melhores. Tem pessoas que estão trabalhando, mas estão na linha de frente no trabalho contra o coronavírus, que também pode estar mais exposta do que outras. E tem outras pessoas que não estão conseguindo trabalhar, tiveram seu trabalho diretamente impactado por isso, estão vivendo isso também de outra forma. Então, tudo isso é super importante como causa de transtorno mental, né? E aí, partindo das causas dos transtornos mentais e da nossa saúde mental, a gente chega nas curvas e as ondas da pandemia do coronavírus. Então, o que que tem aqui? Né? A primeira onda, que é aquele aumento abrupto de número de pessoas infectadas, aquela morbidade e mortalidade rápida que aconteceu na primeira onda. Uma segunda onda, que é a dificuldade de acesso, né, a situações urgentes, emergências, né, aos serviços de saúde, também impactados pelo coronavírus. A gente viu que muitas pessoas estão infartando em casa porque estão com medo de procurar ajuda, né? Colegas cardiologistas, né, estavam comentando que as pessoas, entre aspas, né, pararam de infartar, mas é porque muita gente com outro tipo de transtorno, pelo medo, tem deixado de buscar ajuda em situações de emergências também. A terceira onda, o impacto que a gente também vai ter das interrupções do tratamento das doenças crônicas, e nisso entra inclusive saúde mental, diabetes, hipertensão, todas as questões crônicas também estão sendo pelo menos parcialmente negligenciadas, né, pelo próprio medo e risco de tudo isso, e uma quarta onda que vem de uma certa forma também bem rápida, né, cresce e continua alta, né, que é o impacto do trauma, né, que é o que a gente acaba sofrendo nessa situação toda, né, e traumas diversos, como eu falei, cada pessoa está vivendo isso de uma forma, tem pessoas que estão perdendo familiares, tem pessoas que estão desesperadas por ter familiares na linha de frente, tem pessoas que estão afastadas e privadas do contato com a própria família, então isso tudo pode gerar traumas, né, outros casos, né, de transtornos mentais, né, o próprio impacto econômico que também gera transtorno mental, e a própria síndrome de burnout, né? Que também é uma coisa que a gente vê com muita frequência em profissionais de saúde, né? E numa situação de calamidade pública, com certeza isso tudo aumenta também, né? Então, é muito significativa essa onda e pode ter um impacto imenso em relação a essa pandemia. Então, partindo disso, eu só vou pedir uma licença, vou dar uma olhada se tem alguém ali tentando entrar. Deixa eu ver. Acho que não, tá tranquilo. Isso, ok. Pensando nisso, então, pensando nisso e na saúde mental, a gente vê o seguinte, que a pandemia de coronavírus, a quarentena, as restrições econômicas, as restrições de contato social, elas podem ser gatilhos para todos os transtornos mentais, né? Todos os transtornos mentais, mesmo aquilo que vem do neurodesenvolvimento, pode ser piorado por isso. Então, assim, mas o que está sendo o principal, né? Um quadro relacionado a transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é um pouco do que a gente falou na última aula em relação aos abusos sexuais, mas isso também pode acontecer, principalmente pelo impacto do estresse continuado, que é isso, a gente começa com a notícia, está chegando perto, aí tem a restrição de trabalho, a restrição de saída, a restrição de ver os amigos. Então, tudo vai acontecendo gradualmente e não para, e sem ter uma previsão de passar. Então, isso é bem significativo e pode sim gerar
consequências crônicas de trauma. Tá? Quadros depressivos está sendo extremamente comum. Uma coisa que está sendo muito comum, inclusive no consultório, que é a desestabilização de quadros de transtorno bipolar. Muitas pessoas em depressão bipolar, hipomania ou mania, né, do transtorno bipolar, transtornos ansiosos como um todo, né, aquele sistema de alerta que a gente tem, agora ele está completamente hiperativado, né? Tudo está sendo alerta. Se alguém espirra do nosso lado no mercado, você já olha para o lado, está todo mundo assim. Então, tudo está sendo gatilho. Né? Então, assim, o nosso sistema de alerta cerebral está continuamente ligado. Isso é muito significativo. Pessoas com transtorno obsessivo por limpeza estão com os transtornos muito exacerbados, né? Porque, com sintomas muito exacerbados, desculpa. Porque aquilo vai diretamente na fisiopatologia da doença, que liga esse sistema de alarme e aquele pensamento fica ruminativo. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, só que ao mesmo tempo a gente não tem garantia de que não aconteça, né? Porque esse era o grande álibi antes, né, no tratamento. Não, mas se você pegar na sola de um sapato, né, que veio da rua, nada de tão ruim pode acontecer, só que agora não é bem assim. Então, é muito significativo isso também. Outra coisa super importante é em relação às compulsões diversas, né? Tanto de dependência química, compulsões para álcool, para drogas, para cigarro e para compras, é algo que também exacerba muito. Por quê? Porque a gente, além de querer aliviar aquele estresse, aquele sistema de alerta, a gente está buscando algum tipo de prazer. E se o meu repertório de prazer está restrito, às vezes dentro da própria casa a pessoa está bebendo mais, né? Fazendo mais coisas assim, no sentido de compras e coisas que talvez não fosse o hábito daquela pessoa. Bom, em relação também à insônia, é algo que está diretamente relacionado aos outros transtornos, mas também pode vir isoladamente, também é um transtorno mental em si, mas geralmente está relacionado às outros transtornos, né? Principalmente a ansiedade. Quando a gente fala de uma insônia inicial, a gente está falando principalmente dos transtornos ansiosos. Uma insônia no final da noite, né, ou início da manhã, a gente já está pensando muito mais em transtornos depressivos. Mas tudo isso é super importante. Surtos psicóticos, no geral, também podem ter como gatilho uma situação de estresse ambiental tão grande quanto essa, seja por abuso de drogas e substâncias, quanto também pela restrição social, restrição de atividades como um todo. Outra coisa que a gente está vendo com uma frequência imensa são os transtornos alimentares, que entra no próprio grupo das compulsões, né? Que a pessoa busca um prazer, não tem muitos prazeres, não está tão diversificado assim, e vai para os transtornos, para as compulsões alimentares. E aí, né, quem já tem uma predisposição pode vir a ter uma anorexia e bulimia também, né? E o próprio síndrome de burnout, que também é uma exaustão, né, física e mental causada pelo trabalho. Né? Nesse caso, a síndrome de burnout estaria muito relacionado aos profissionais que estão na linha de frente do trabalho de coronavírus ou que estão nos serviços essenciais. O que a gente está vendo? Né? Desde as lojas mais básicas, assim, a gente vê que a carga horária reduzida, número de funcionários reduzidos, as pessoas trabalhando com medo, com salário reduzido, com estresse em casa, sem funcionária para ajudar em casa, sem babá, todo mundo num nível de atividade profissional muito maior do que é o normal, né, para quem conseguiu manter nessas atividades essenciais. Então, isso é muito significativo, né? Porque sobrecarrega, né, as mulheres e pessoas, né, e homens que têm filhos, né, em casa, com as crianças em casa, com o trabalho doméstico, com o trabalho em casa, em home office, mas não é umas férias, né? Pelo contrário, as pessoas estão tendo que se adaptar e trabalhando até mesmo mais. Muito bem. E aí, eu estou conseguindo admitir as pessoas por aqui, então que bom que deu tudo certo. Então, pensando nisso, assim, né, nesses gatilhos, pensando em como a gente funciona, eu trouxe esse conceito, que é o conceito de janela de tolerância. Então, pensando nisso, tem
uma janela de tolerância de afeto. É alguma pergunta? Se for, podem interromper tranquilamente. Então, assim, essa janela de tolerância de afeto é como se a gente tivesse uma área de manobra que a gente conseguisse manobrar nosso carro, né, que é a nossa vida. Se aquilo fica muito estreito, a gente tem uma dificuldade muito maior. Por exemplo, o objetivo de todo o tratamento, de toda a psicoterapia, é ampliar essa janela de tolerância. Principalmente pensando que, se a pessoa tolera melhor emoções, dificuldades, ela fica mais resiliente. Pensando nessa situação, né, de janela de tolerância, isso é natural acontecer. A gente chega numa borda superior de estresse, nervosismo, preocupação e se alivia. Sobe de volta, se alivia, chega um pouco mais para baixo, vai buscar uma ajuda e assim por diante. E o que está acontecendo? Esse se aliviar, que eu quero dizer, pode ser uma série de coisas. Encontrar os amigos, ir jogar o futebol da semana, encontrar as amigas, falar umas bobeiras, né, dar umas risadas, isso tudo, puxa, nossa, que alívio que foi, né, ter encontrado as pessoas. Tirar umas férias, dar uma viajada, tudo isso, né, ajuda muito a gente a se manter na nossa janela de tolerância. Por exemplo, a gente percebe que em dezembro está todo mundo meio que no limite dessa janela de tolerância, né? A janela de tolerância já está pequenininha, chega lá em cima, já nossa, estou acabado, estou muito cansado. Então, é comum, né? Na faculdade eu lembro que era bem interessante. No sexto ano, eu não sei quem está no sexto ano. No sexto ano também a gente chega na janela de tolerância mais rápido. Então, assim, isso é normal, né? Então, o que eu percebo? Que nessa pandemia, as pessoas não estão vendo os amigos, não estão conseguindo se aliviar, pararam de fazer exercício físico, estão tão restritos que a janela de tolerância está muito mais estreita do que o normal. E isso diminui a nossa zona de resiliência. A gente extrapola isso muito fácil, né? Então, é um contínuo, olha, num extremo superior, ansiedade e pânico, mania, hipomania, hipervigilância, né? Isso tudo pode acontecer nessa janela superior e na janela inferior, né, pode acontecer uma depressão, uma desconexão, que a gente chama também de dissociação, uma exaustão, fadiga, que tem muito a ver com burnout, até mesmo aquela reação de congelamento, de paralisação que a gente comentou na última, tem muito a ver com esses extremos dessa janela de tolerância. Então, tudo que a gente tem que fazer é tentar voltar para ela, né? E buscar ajuda, caso esteja muito difícil permanecer nessa zona de resiliência, tá? Bom, e aí para isso, né, pensando em como voltar para essa janela de tolerância, é até interessante a gente pensar no que funciona para a gente. Muitas vezes a gente já sabe, fala, puxa, estou no meu limite agora, estou precisando de férias, estou no meu limite, estou precisando de determinada atividade, vou voltar para o piano. Tive alguns pacientes que voltaram a fazer instrumentos musicais, coisas que há muitos anos não faziam, fazer meditação, yoga. Várias dessas atividades regulam o nosso estado emocional. E isso, em situações de estresse continuado, é muito mais importante do que no dia a dia. Porque no dia a dia, como eu estava comentando, naturalmente a gente já faz um pouco isso, né? Pode até não ser sempre suficiente, né? Mas a gente já faz um pouco isso, já encontra os amigos, já se distrai, vai para balada, né? Faz algumas coisas que realmente desconecta um pouco daquele nível de estresse continuado. Bom, então pensando nisso, eu trouxe algumas estratégias que a gente usa em consultório mesmo, né? Além daquilo que já funciona para você, é legal realmente pensar em algumas estratégias mais técnicas que vocês podem orientar pacientes, familiares, fazer, porque eu sei que também é toda uma adaptação da faculdade nessa fase, né? Bom, então assim, sempre que a gente ouve falar em estratégias de regulação, de autorregulação, a gente ouve falar em respiração. E a questão da respiração, ela faz muito sentido, por quê? Porque a nossa respiração, digamos assim, é muito mais importante a gente acalmar o nosso corpo. Por quê? Porque todas essas reações emocionais, elas são muito mais instintivas, muito mais automáticas do que por pensamento. Se a gente chega para uma pessoa e fala, não, fica calma, tá tudo certo, pode se acalmar.
Isso dificilmente ajuda alguém realmente, nossa, realmente eu estava estressada à toa, né? Geralmente pode até piorar um pouco a situação. O que é interessante, assim, né? Tô com você, sabe? Tô com você, respira, a gente já conversa, não adianta muito ir contra, porque nesse momento que a parte emocional está muito ativada, a razão parece que nem conecta, sabe? Então, a gente pensar em respiração é muito interessante, porque nessas horas que a gente começa realmente a se preparar para lutar ou para fugir, né, a nossa respiração começa a ficar mais alta, então fica uma respiração totalmente torácica e mais rápida. E dá, inclusive, uma sensação de falta de ar. Mas essa sensação de não conseguir inspirar é muito mais por não conseguir expirar. Então, nessa hora, independente do exercício de respiração que você possa fazer, é interessante cuidar com a expiração. Esse exercício 448 é um clássico da yoga, assim, sabe? Mas eu até ensino no meu consultório, assim, que pouco importa o número, importa expirar devagar. Então, mesmo que inspire rapidamente, segura um pouco conforme aquele momento e expira bem devagar. Tá acabando o nosso tempo aqui, em 10 minutos, tá? A gente refaz depois um link. E aí, então assim, inspirar no tempo normal, segurar um pouco e expirar bem devagar. Outra coisa que faz a estratégia de respiração funcionar é fazer uma respiração totalmente abdominal. E para isso a gente pode inclusive usar as nossas mãos, colocar uma mão no peito e uma mão na barriga, tá? E tentar realmente respirar só pela barriga. Isso faz uma diferença grande, porque ativa o nosso nervo vago e faz o nosso sistema parasimpático se ligar. E aí sim a gente começa a pensar em uma estratégia de começar a trazer autorregulação para o corpo e depois pensar na mente. Eu trouxe também essa estratégia terra, ar, água e fogo, que é uma estratégia que eu posso até mandar para vocês, eu tenho um PDF digitado, que é uma estratégia justamente que ela vai de baixo para cima, acalmando o corpo para daí chegar na mente, tá? Que é, então, por exemplo, o elemento terra é aterramento, é sentir os pés no chão, com ou sem sapato, né? Onde for possível, mas para literalmente se aterrar. Às vezes parar para pensar que dia que é hoje, que horas são agora, que momento é esse, porque às vezes a pessoa está tão lá no futuro, tudo vai dar errado, tudo que vai acontecer, que esquece até o dia de hoje, sabe? Então, literalmente, aterramento. Segundo elemento, ar, né? Que é essas estratégias de respiração. Pode ser elas qual for boa para você. O elemento água até é um elemento até bem engraçado, assim, que é prestar atenção na nossa boca, que quando a gente fica muito ansiosos, né, a nossa boca seca completamente. E a partir do momento que a nossa boca está seca, a gente está preparado para lutar ou fugir, né? Porque o nosso sistema nervoso simpático está lá super ativado. Se a gente vai se concentrando, tentando produzir saliva, tentando pensar em algum alimento, a gente vai fazendo pelo corpo o caminho oposto que a ansiedade faz. E isso também funciona. E o elemento fogo, né, eles tentaram representar pelos 4 elementos, é tentar trazer alguma memória boa, sabe? Alguma lembrança positiva, algum momento que a pessoa realmente estava bem. Isso também nos acalma, assim, faz a gente se distrair um pouquinho. Só que a gente só consegue mudar um pouquinho o foco do pensamento quando a gente acalma o corpo. O oposto não funciona. Nessa situação, a ordem dos fatores altera o produto. E aí, para reforçar esse elemento de pensamento, a gente pode também utilizar o abraço da borboleta. Esse também é outra técnica curiosa que vem do MDR. O MDR ele usa muitos estímulos bilaterais visuais, né, para fazer com que a gente sobrecarregue a nossa amígdala cerebral e abaixe a carga emocional que a gente está tendo naquele momento. E quando a gente faz o estímulo visual, isso funciona, mas também ao longo do tempo a gente viu que o estímulo físico também funciona. Então, se a gente fizer o elemento terra, ar, água e fogo, então um pensamento, né, neutro, positivo, ou algum lugar que a gente se sente seguro, e faz o estímulo bilateral,
observando esse momento presente, isso acalma, gente. É bem curioso, assim, vale a pena fazer. Tem vários recursos que os próprios terapeutas usam, porque a gente também trabalha com muita coisa pesada. Então, às vezes, uma sessão que nos ativou muito, que vai para uma outra, que vai para uma outra, para a gente não se traumatizar por compaixão, que existe esse tipo de trauma, chama trauma vicariante, a gente também pode usar essas estratégias de autorregulação. Outra estratégia de autorregulação, e esses exercícios eu mando para vocês, tá, gente? Esses exercícios, essa outra estratégia de autorregulação é o nosso sistema de engajamento social. Nosso sistema de engajamento social é a gente se autorregula a partir do outro. Então, uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, que geralmente às vezes tenta se isolar e ficar sozinha, é um pouco pior. Às vezes, estar com alguém, mesmo que em silêncio, pode ser melhor. Pode ajudar a autorregular naquele momento. Então, estar junto com alguém, pedir ajuda, estimular o contato social, principalmente em idosos, isso ajuda muito a gente se autorregular, tá bom? Essa outra estratégia também é muito interessante, essa história de estimular regiões cerebrais diferentes. Então, por exemplo, por mais que isso não seja uma verdade em 100%, o nosso hemisfério direito, ele é um pouco mais responsável pelas nossas emoções, e o nosso hemisfério esquerdo também é um pouco mais responsável pela nossa razão, principalmente pensando em regiões de fala e de cálculos, né, principalmente no hemisfério esquerdo. Então, se a gente pensar em estimular regiões cerebrais diferentes, é muito interessante, porque se a gente está muito ativado emocionalmente e a gente escreve, a região responsável pela escrita é nosso hemisfério esquerdo. Isso acalma, né? Se a gente está muito distante das emoções, muito racional, e vai ouvir uma música, é o hemisfério direito. Isso também acalma, isso também equilibra essa conexão cerebral. Porque nenhuma coisa só sem a outra, né, é tão boa quanto as duas juntas, né? Isso é muito interessante. Então, tudo que a gente pode fazer para realmente estimular regiões diferentes daquela que está hiperestimulada é interessante. E outra coisa também que ajuda, né, principalmente no momento de estresse continuado, que a gente vai focando e colando muito nessas preocupações e em coisas negativas, é o diário de gratidão. É uma coisa que tem alguns estudos científicos falando sobre, principalmente nessa linha da psicologia positiva, que valoriza também não só o tratamento de doenças, mas também estimular a melhora e a busca de felicidade ou de uma vida plena, que seria um termo mais correto. O que é o diário de gratidão? Tentar fazer um agradecimento, né, seja a Deus, ao universo, a você mesmo, a alguém, né, não importa ao que, né, depende muito da fé, da espiritualidade de cada pessoa, mas fazer um agradecimento de 3 coisas por dia, né? Isso realmente faz um treino para a gente não colar só no negativo, né? Para a gente tentar também valorizar e agradecer as coisas boas, apesar de um dia que pode ter sido, no geral, ruim. Bom, esse slide, ele fala da fisiopatologia do estresse. É exatamente o mesmo slide que estava na outra aula, mas que eu fui analisar, achei importante colocar aqui também, que é o nosso sistema de alerta, resistência e exaustão. Então, pensando o alerta é aquela questão de prontidão para lutar, fugir ou congelar, né? No segundo momento, é uma tentativa de se ajustar ao estressor, né? Mobilizando vários recursos psicológicos, biológicos e sociais. Então, por exemplo, no caso da pandemia, é aquela coisa, o alerta, estamos em pandemia, o que eu vou fazer? Segundo momento, essa tentativa de se ajustar. Vou trabalhar um pouco mais, vou pedir ajuda, vou dispensar um funcionário, vou fazer isso. Então, é aquela tentativa de se ajustar a isso tudo, né? E no terceiro momento, a exaustão, quando a gente acaba esgotando os nossos recursos, né? E acaba se tornando disfuncional ou colapsa, né? Em quadro depressivo, e realmente faz uma exaustão física, né? E mental. Bom, esse conceito vale a pena a gente falar, porque é um conceito que também está bem na moda e que também faz sentido nesse momento de pandemia, mas ele é um pouquinho demorado, não vai ser muito demorado, tá? Mas como o nosso tempo está acabando, acho que a gente vai ter que sair, mandar um outro link e entrar de volta.
tá bom? Então eu vou fazer isso. Tudo bem? Como falta 1 minuto, então eu vou sair, fazer um outro link e enviar. Só um pouquinho, gente, já volto, então. Ok. Obrigada, doutora. Imagina o rendimento, né, das pessoas nas atividades gerais. Então, assim, esse estudo veio dessas pessoas, né, mas ele não diz tanto a respeito disso. Ele fala sobre o desamparo aprendido. E o que é isso? Né? Eles fizeram esse estudo com 3 grupos de cães, que foi um grupo de cão usavam guias e eles ficavam presos por um período. E depois a guia era retirada e eles eram soltos. Esse era o primeiro grupo. Segundo grupo, os cães usavam guias, depois eram submetidos a choques vindos do assoalho. E aí, para cessar os choques, os cães podiam pressionar uma barra com o focinho. Né? Então, eles tinham um comportamento ativo para parar aquele estímulo aversivo. E um terceiro grupo, que era idêntico ao grupo 2, eles usavam as guias e eram submetidos aos choques vindos do chão, mas não tinha barra para cessar os choques. Depois de serem submetidos a isso, eles foram para um segundo momento desse estudo. Eles foram para uma câmara que tinham 2 compartimentos, o A e o B. E que esses compartimentos, eles tinham livre acesso de um lugar para o outro, tá? Todos esses cães ficaram juntos. E aí, ao ser acionados os choques no compartimento A, os cães que eram do grupo 1 e do grupo 2 imediatamente pulavam para o compartimento B. Já os cães do grupo 3, que eles eram submetidos ao estímulo aversivo e nada podiam fazer com isso, eles continuavam no compartimento A sem nem tentar escapar do choque. Ou seja, quando eles estavam, né, passando por um estímulo aversivo, a partir do momento que aquilo começa a ser aprendido e começa a ter uma sensação de que não tem nada que eu possa fazer para mudar isso, aquilo vai criando esse conceito que eles fizeram de desamparo aprendido. E isso tem muito sentido na própria questão da pandemia. Por quê? Porque muita coisa a gente não tem controle, muita coisa a gente não vai poder mudar, muita coisa a gente não concorda, muita coisa a gente é inundado de coisas que a gente realmente não tem controle. Mas manter um certo comportamento ativo, nem que seja numa coisa mínima, nem que seja assim, arrumar a cama, pode ser uma coisa super boba, mantém uma pessoa, né, com esse movimento de eu não tenho nada para fazer em relação à pandemia mundial, mas eu vou fazer a minha parte em relação à minha vida. Vou tentar pensar em um jeitinho diferente de fazer o que eu fazia no meu trabalho. Vou tentar oferecer uma coisa nova no meu trabalho. Vou tentar fazer um trabalho online e assim por diante. Isso faz a gente ter um estímulo aversivo, que é a pandemia, mas manter esse comportamento ativo que vai contra esse desamparo aprendido. E isso é muito, muito forte a relação disso com depressão ou colapso, ou até mesmo congelamento, que é aquele terceira forma de lidar com o estresse, que é aquela coisa, não tem nada que eu possa fazer, vou ficar aqui. Né? Então, é muito significativo isso. Esse livro, né, depois eu vou deixar algumas referências, que é esse livro de Psiquiatria e Psicologia Positiva aqui. Ele que diz, né, ele comenta sobre esse estudo, e também dá alguns exemplos dessa situação na vida das pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que vai mal em matemática na infância, e nada que ela faça melhore a nota dela. De repente, ela deixa de tentar ir bem, né? E isso é muito, muito, muito importante. Mesmo que não seja na vida toda, em algo pontual isso pode acontecer. Bom, e aí, né, sobre a questão de comportamentos ativos, né, para a gente evitar um desamparo aprendido. Tudo isso, né, que a gente está falando em neuroplasticidade. Tanto o desamparo aprendido é uma neuroplasticidade ruim, né? O cérebro foi se adaptando àquela situação de estresse e ficou naquela situação de passividade completa, quanto as pequenas coisas que a gente faz, como eu comentei, nem que seja uma mudança mínima, faz a gente ter uma neuroplasticidade para buscar uma solução das coisas. Então, por exemplo, mesmo na pandemia, manter uma dieta
minimamente saudável e equilibrada, sem picos absurdos de glicemia, faz diferença, faz a gente se manter, poxa, tá tudo bem, né? Não liga um estado de alerta e um estado de preocupação ou de privação do nosso corpo. Outra coisa importante, né, que eu tenho percebido que tem sido uma dificuldade, assim, é a questão da hidratação, tomar água. Às vezes as pessoas ficam em casa, esquecem de tomar água. Digo até por mim, assim, no consultório com máscara, não tem como tomar água, então faz uma diferença imensa essa questão de beber água, sabe? Então tentar nos intervalos lembrar de tomar água, porque a gente esquece, não tem jeito, ainda mais que tá na rua agora, hoje em dia não dá mais para tomar água em qualquer lugar. Outra coisa, práticas meditativas, sem nenhum cunho religioso ou cunho transcendental, né? A questão de ter exercícios e atividades mentais de atenção plena faz uma diferença enorme. Isso pode ser na yoga, pode ser naquele tai chi, pode ser no mindfulness, pode ser em qualquer atividade que estimule a nossa atenção plena com práticas meditativas, né? Então, isso é muito importante, né? E outra coisa que seria o oposto disso, que a gente deve evitar, é ficar em multitarefas. Então, estar na aula com o celular tocando, mexendo no celular, conversando com alguém, esse tipo de atividade, nosso cérebro nunca vai lidar bem com multitarefas. Outra coisa importante, né? Exercícios físicos, né? Que tem uma associação, uma melhor resposta aos medicamentos, ao tratamento medicamentoso, e também tem uma melhor resposta na atenção e no controle de impulsos, e também tem uma melhor resposta na manutenção da nossa saúde mental, né? Então, a atividade física é super importante, super importante. E outro ponto que é um pilar é manter o nosso sono minimamente adequado. Bom, pensando em sono adequado, né, eu coloquei ali investir em higiene do sono, né? Então, podemos falar, né, de higiene do sono. Isso tudo entra nesse conceito de autocuidado, né, que por mais que de algumas coisas eu não tenho controle, mas alguns cuidados comigo eu posso manter. Então, higiene do sono, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas, gente, é algo que vale a pena ter sempre em vista, nem que seja uma folhinha impressa no consultório, porque os pacientes pedem muita medicação para dormir. E às vezes, o medicamento para dormir pode causar mais mal, né, do que um bem real, porque não existe tratamento adequado para insônia sem higiene do sono. Eu sei que na prática muita gente não faz, mas a gente não perde em orientar corretamente, né? Então, assim, manter uma mínima rotina, ter horário para dormir, horário para acordar, evitar bebidas com cafeína depois das 18 horas, principalmente, evitar o consumo de bebida alcoólica à noite, principalmente, não ir para a cama a não ser que esteja com sono. Então, aquela história, eu vou para a cama para me dar sono não é uma boa ideia. É melhor fazer um ritual de sono antes. Ler um livro, tentar tomar um chá, tentar tomar um banho quente, algo que realmente possa relaxar. Não ficar monitorando o relógio. Então, por exemplo, eu tenho 5 horas para dormir até amanhã. Isso aumenta a nossa ansiedade e faz com que a qualidade do nosso sono e iniciar o sono seja terrível. Para quem está com problemas de insônia, evitar soneca é muito interessante durante o dia, né? Para quem não tem problema de insônia, a soneca pode até ser uma pausa importante. Então, depois do almoço, dar uma soneca, tirar uma soneca de meia hora, é inclusive bem-vindo. Só não é legal para quem está com insônia. Então, reduzir o consumo de alimentos pesados à noite, criar uma rotina antes de dormir, então o cérebro se condicionar que depois, né, tomar banho, tomar um chá e dormir. Né? Criança, né, até coloquei uma foto de uma criança aqui, as crianças se condicionam muito, né? Elas aprendem depois de tomar banho a hora de dormir. Daqui a pouco toma banho num horário que vai para uma festa, de repente está na festa dormindo, assim, mesmo que não fosse o horário tão do sono assim, é muito curioso. E então vale a pena a gente ter uma certa rotina. E aqui, pelo contrário, é um controle da ingestão de líquido. Nem ficar desidratado a ponto de acordar com sede e nem tomar líquido demais a ponto de ter que acordar 2, 3 vezes à noite para ir ao banheiro. Evitar a prática de atividade física intensa antes de dormir, isso também desperta, né? Também atrapalha. Tentar dormir no mínimo 7 horas.
Isso é um pouco questionável, tá? Mas é como os itens de higiene do sono estavam esse item, eu coloquei. Tem uma variação pessoal, né, que a gente pode respeitar, mas mesmo dentro da variação pessoal tem que ter um padrão. Se uma pessoa dorme 7 horas, depois está dormindo 4, depois está dormindo 6, isso é péssimo para qualquer pessoa. E outra coisa que às vezes a gente também fica privado nessa fase de pandemia é abusar da luz natural. Então, ter contato com o sol, saber que de dia, de noite, evitar a luz artificial à noite. Então, muita luz também desperta, né? Acaba impedindo a gente de produzir melatonina. Então, é muito interessante a gente ter esses cuidados. E pensando também, né, continuando na questão de autocuidado, rotina não é só para os horários regulares de sono, mas horários regulares de comer, de se alimentar, de fazer exercício, de tomar remédio, de tudo que faz parte daquele ritmo circadiano, é importante que tenha alguma regularidade, né? Dentro da rotina, os exercícios físicos, se possível, é sempre interessante. E dentro da rotina também manter uma certa interação social também é algo que proporciona esse autocuidado, tá? Bom, continuando com a questão do autocuidado, manutenção dos tratamentos crônicos, né? É uma das causas da terceira onda que a gente viu ali. Então, todo o cuidado do mundo com as doenças crônicas, com os tratamentos psiquiátricos e também com exercícios físicos, né? É super repetitivo exercício físico, mas é que ele entra em quase tudo, né? Outra coisa que eu achei legal colocar aqui é estimular e manter os hobbies dentro do possível. Então, ter as atividades de lazer que a pessoa está habituada, ou começar uma, é algo que é fundamental nesse momento. E também, dentro do possível, algum contato com a natureza. A gente acaba se equilibrando um pouco, né, quando a gente está mais em contato com a natureza. O terceiro item que eu pus nesse slide é como que a gente nutre o cérebro, né, de informações e de atividades. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é realmente uma caixa de realidade virtual. Ele não distingue, nossa, me enrolei a palavra, distingue muito bem o que é realidade e o que é imaginação. Tanto é que uma pessoa que está com ansiedade está lá no futuro, sofrendo pelo futuro no presente. E para o cérebro aquilo é a realidade do momento. Por exemplo, se a gente imagina que a gente está fazendo alguma coisa, a gente pode se autorregular por aquilo. Aquele exercício que eu comentei, né, do terra, ar, água e fogo, a gente consegue usar uma imaginação depois de acalmar o corpo para se autorregular. Só que isso também é verdadeiro quando a gente pensa no oposto. Se a gente vê o dia inteiro notícia difícil, notícia ruim, pensa coisa ruim, vê notícia ruim, liga a TV o dia inteiro, notícia problemática e preocupante, nosso cérebro começa a entender que estamos num estado de calamidade, né? E ele começa a viver como se estivesse naquilo. Então, limitar o acesso a essas notícias e essas coisas negativas é importante. Claro que a gente tem que estar dentro da realidade, mas não precisa ser excessivo, porque o excesso também causa prejuízo. Bom, e aí deixei algumas frases aqui desse psiquiatra, né, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra que viveu no Holocausto, né? Então foi algo muito impactante e ele trouxe uma linha da psicoterapia que é a psicoterapia que busca muito sentido, né? Que é a psicoterapia de propósito, de um sentido na vida, né? E isso tudo é bem interessante. Então, essa frase dele é muito legal, né? Que nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Então ele percebeu que mesmo numa situação caótica como eram os campos de concentração que ele viveu e a família dele morreu num campo desse, ele percebeu que quem tinha um propósito passava melhor pelas dificuldades. Então, às vezes, é um momento importante de parar para pensar e buscar esse propósito de vida, porque isso realmente faz a gente tolerar melhor as coisas. E partindo disso, né, ele tem até uma frase que ele fala assim, quem tem um porquê
consegue tolerar quase qualquer como, né? Então, é realmente buscar esse porquê da vida. E essa outra frase dele também, que é maravilhosa, é: quando não pudermos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudarmos a nós mesmos. Então, assim, gostei muito dessas frases para colocar aqui para vocês. Indico esses 2 livros, que são livros muito bons mesmo, né? De mindfulness e autocompaixão, ajuda demais na questão da autorregulação. E para quem tiver interesse em psiquiatria, né? Esse livro é bem mais técnico, esse livro de psiquiatria positiva e psicologia positiva, ele é muito mais técnico, não é uma leitura difícil, mas é uma leitura para quem está interessado na área. Deixo aqui de novo, né, o contato do SOS Rede Solidária para quem está aí trabalhando e atuando na linha de frente, direto ou indiretamente, né, quem são os profissionais de saúde, podem mandar e-mail para esse e-mail que é da Sociedade de MDR, buscando, né, uma ajuda, caso precise, perceba que está fora da janela de tolerância ou que está precisando de uma autorregulação mais intensiva. Eles estão fazendo um trabalho voluntário muito interessante. E fica aqui todos os meus contatos, né? Para quem quiser discutir, conversar, trocar alguma informação, fica tudo disponível, tá? Deixa eu só... Bom, acho que eu cancelei o compartilhamento de tela. E é isso, gente. O que vocês gostariam de comentar? Tem alguma dúvida, alguma coisa